Bom, pessoal, tá ligado isso aí? Tá. Eu de gravação. Tá quente. Bom, para quem não conhece, nós temos um canal Repensando o Sonho. Meu nome é Glória. Meu é Tomás. Somos dois que se aventuramos e viemos para o Paraguai De Malicuia sem sem saber de nada. já chegamos sem visitar. Foi um de cara. Conhecendo e já ficando. Bom, mais ou menos pedindo quanto que a gente gasta aqui. Qual o custo de vida nosso aqui. Mas já faz o que? Setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses. Né? 6 meses que a gente está aqui, já dá para ter uma ideia, né, como foi. Nós não trouxemos móveis, a gente veio só com uma roupa, coisa básica, né? Para o pessoal. A gente alugou aqui esse apartamento, ele tem um custo de 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão de Guarani, né? Aí vai dar 1.000 e pouquinhos reais, vai dar 1.100, não chega a dar 1.200 reais. É um apartamento de 3 quartos, sala, cozinha, um banheiro, tem uma sacada. Ele é de contra-frente, ele não é de frente, né? De frente, mas também seria o mesmo preço, que não tinha nenhum para alugar, até mais barato. Quando a gente veio, tinha um evento aqui, né? Aí foi bem difícil de alugar, tá tudo alugado. Aí achamos esse aqui, tá bom, e é bom de morar aqui, perto no centro, perto do shopping da Costaneira. Ele era sem mobília nenhuma, não tinha nada. Aí o primeiro mês aqui, já de cara, a gente gastou 90 mil para comprar um chip da Claro, né? Sim. Mas, tipo, gasto mesma coisa. O aluguel aqui, 1,5 milhão, mais a garantia de 1,5 milhão e mais 50% da comissão imobiliária para locação de 750 mil. Aí só nisso aqui a gente já gastou 3 milhões 750, 3 milhões 840 de carro. A gente nem entrou no apartamento, já gastamos quase 4 milhões. Tá. Aí a gente teve que comprar mobília daqui, né? Imóveis daqui a gente gastou 13 milhões, quase 14 milhões de Guarani. 3.993.400 Guarani. Eu marquei tudinho. Tudo que a gente comprou eu marquei. Aí, isso foi imóveis. A gente comprou fogão, a gente comprou geladeira, comprou ar-condicionado, comprou mesa, armário, sofá, um balcão, né, cama. Em vez de, nós não compramos guarda-roupa, né? Não. Roupeiro. Como tem 3 quartos aqui, a gente usa um quarto para dormir, um quarto nós fizemos sala de TV, né? Aí a sala mesmo, a gente só botou a mesa, essa aqui a sala, era para ser sala e coisa, botamos só a mesa aqui. A TV botamos, compramos televisão, compramos botijão para gás, compramos ventilador, compramos escrivaninha, freezer, compramos várias coisas, freezerzinho também, compramos tudo que precisava, né? E compramos também de mais utensílio, air fryer, cadeira para sentar na sacada, né? Um monte de coisa. Esse deu quase 14 milhões. Aí de utilidade que a gente comprou, aí é muita coisa, lixeira, panela, leiteira, forma, pote, faca, garfo, agulha, até agulha. Vassoura, isso aí, tudo esses negocinhos aí, colher, tudo. Tudo, né, essas coisas pequenas, né? Liquidificador, essas coisinhas. Compramos também algumas ferramentas, tá tudo no meio disso aqui. A gente gastou 3.896.800, quase 4 milhões. Aí no total, no primeiro mês aqui, sem gastar, sem a alimentação, né? No primeiro mês,
Aí, aqui tem da alimentação. Eu podia ter feito alimentação também, que está aqui do lado. Aí eu vou botar mais alimentação. Stop. Voltamos ao vídeo. Ai, ai. Tá. A gente gastou tudo aqui para alugar, para mobiliar, e alimentação no primeiro mês. Primeiro mês que a gente estava aqui, só de alimentação a gente gastou 1.344.000. Aí no total deu 23.024.780. Na cotação de hoje deu 18.419 real. Isso no primeiro mês. 18 mil reais. Aí a gente alugou aqui, pagou as garantias, que saiu muito caro mesmo, daí, né? Os móveis, tudo deu 18 mil reais. O primeiro mês nosso aqui foi esse valor. Agora, isso quando a gente chegou aqui, o primeiro mês, né? Daí, depois, a gente vai para o custo nosso real agora. Que daí começou já os meses normais aqui. Aí o que a gente gasta aqui? A gente gasta o aluguel, a internet da Claro, né, que é do celular, a internet de casa, que é da Personal, que custa 100 mil, daí 1,5 milhão, mais 90, mais 100 mil. Aí a luz está variando, ó, do primeiro mês foi 29, depois foi 38, depois 46, que era inverno. Aí agora não, agora está dando em torno de 180 a 190 mil a luz. Então é isso aí. E agora vem a parte do mercado. O mercado a gente inclui o mercado em si, né? A parte grossa, que é arroz, feijão, macarrão, açúcar e tal, fruta, legume, carne, lanche que a gente está fazendo também, né? Lanche quando a gente sai, tudo que a gente gasta, que alimentação, bebida, alimentação, água mineral que a gente usa aqui também, né? Usa para cozinhar e para beber água mineral. Aí o gás também que a gente consome aí, um bujão de gás está dando 4 meses para nós, né? Aí a gente coloca aí em torno de, que eu já bota aqui no valor, né? Aí nossa alimentação ela está ficando em torno de 1.700.000, 1.800.000, ó, por mês. É isso aí, 1.700.000 por mês de alimentação, 1.800.000. No máximo estourando 2 milhões por mês. Aí dá mais 2 milhões aí. Mais 2 milhões. Sim, né? Aí, só que o problema é que eu tenho uma pessoa que ela não sabe calcular ainda. Ai. É muito milhões, né? Ai. Gente, a gente come bem, tá? Porque aí isso vai de cada pessoa, né? Aí está dando por mês o nosso gasto aqui, nessa base aí, nos 3 meses que eu tenho aqui, 4, 5, 6 meses, 5 meses, 6 meses que eu tenho aqui por mês, né, que eu fiz todo mês. O mais alto que ficou 2 milhões e 100. E o mais baixo deu 800 e pouco, porque um mês compra mais, e a média deu mais ou menos 2 milhões, né? Aí está dando com aluguel, alimentação, tudo, fazendo uma média, dá 3.870.000, arredondando 4 milhões de Guarani por mês, que a gente está gastando aqui. 4 milhões de Guarani, ele vai dar, ó, a cotação de hoje, 4 milhões, dividido por 1, 2, 5, vai dar 3.200 reais por mês. É isso que a gente está gastando aqui. Isso que também a luz aumentou um pouquinho, porque o nosso ar-condicionado é 24 horas. 24 horas. Ligou de manhã, só não desliga, ele vai, né? A gente só desliga quando sai. Só que a gente deixa só ar-condicionado só onde que a gente tá, né?
só onde que a gente está. Aí, daí, por sinal, gasta mais. Mas em relação ao Brasil, Isso aí, o que vocês acham? Está caro para 2 pessoas o valor? 3.200.000, R$ 3.200? Eu não acho caro, porque 3.200 seria que em custo do Paraguai daria um salário e meio, mais ou menos, do Paraguai. Do Brasil dá 2 salários, né? Porque agora está 1.600 o salário. Então 2 salários mínimos para 2 pessoas. O aluguel. eu acho que o preço está razoável, tá bom. A gente não esbanja, né? É. Não faz mas é mais ou menos esse é o custo nosso aqui. Aí o preço das coisas não são assim tão caro, também não é tão barato, né? É relativo. Quando a gente chegou aqui, o Guarani, o real estava mais valorizado, que ele hoje eu fui aqui a coisa está 1.250, mas para venda aí a gente foi fazer em torno de 1.200. Quando a gente chegou aqui era 1.350. Aí tem gente que chegou aqui que quando a gente pensou em vir para o Paraguai era 1.550 por um real. Ele caiu muito, a gente perdeu muito. Esse dia eu estava vendo um vídeo aí dizendo que o real perdeu no ano passado 17% em relação ao Guarani. E se eleva 17% mais caro para nós que vivemos com o dinheiro com o real, né? Mas ainda para nós compensa, né? Estamos morando no centro, estamos bem. Aqui os mercados ali, o Super 6 aceita real, né? Aceita real também, né? O Super 6 aceita real, peso e dólar. Outra, o real tem que ser intacto, tá? Perfeito. Não pode ter um rasgadinho. Fico bem ciente disso. Tem que ser novo, tem que ser perfeito. Perfeito. O Guarani eu acho que já não, o Guarani não é precisa. daqui mesmo. Mas o real nosso tem que ter perfeito estado. O dólar também tem que ser perfeito. O dólar também não pode ter rasura, não pode ter rasgadinho, nada que eles não aceitam. Tem que ser perfeito. É uma dica, né? Porque aí a gente já viu. O nosso custo é esse aí. Quando a gente chegou aqui, a gente gastou bem mais devido a ter que mobiliar aqui o apartamento, né? Mas compensou, porque agora a gente pode alugar um apartamento sem mobília, porque se considerar o primeiro mês deu 18 milhões, 18 mil reais, quer dizer, 18 mil reais no mês. Mas como a gente tinha vendido os móveis nossos lá, né? Deixamos só um pouco. Eletrodoméstico ficou só que a gente não conseguiu vender. Que ele ficou na casa de aluguel. Ele ficou máquina de lavar, ficou. O que mais ficou lá os ar-condicionado, né? Na casa toda. 4 ar-condicionado. O resto a gente guardou tudo numa peça, né? Trancou lá, que se for tirar, agora a gente teve em dezembro, dá um caminhão quase, né? Dá. A gente guardou as coisas que era mais pessoal, né? Copo, tudo guardado. Porque você trazer é muito peso, arrisca quebrar, né? Pois é. E agora estão dizendo que se trazer uma coisa do Brasil é bom trazer já tudo especificado, o que vai trazer, o que não vai, né? Isso a gente não sabe, é o que a gente ouviu. Né? A gente ouviu, a gente não sabe que a gente não trouxe nada. Trouxe só roupa mesmo e bem especial, né? Aí, no geral, é isso aí, né? Mais ou menos, esse seria o nosso custo de vida aqui. Aí o que vocês acham? Tá caro ou tá barato? Dê a opinião de vocês aí para ver se... 3.200.000 para 2 pessoas. Tem gente que fala que aqui para vir morar para cá, pagando aluguel, precisa 10 mil reais. Dependendo até 50 mil, né? A gente vivia desse jeito no Brasil e vive desse jeito aqui. Só que no Brasil, para viver dessa forma, a gente gastava mais. Bem mais. Aí, aqui, a gente gasta praticamente o que dá... Lá nós gastávamos em torno de 5, 6 por mês, né? 5, 6 mil, né? Também não era... Lá em Florianópolis, eu também disse que tem que ter mais do que isso, né? Mas dava 5, 6 mil. E aqui, a gente gasta 3.200, 900.
Só que lá a gente não pagava aluguel, né? Tá certo que agora a gente ganha aluguel. Mas Mas é mais ou menos isso. E que vocês acharam? Um videozinho curto, só para mostrar o que está sendo. Quem quer vir para cá tem que se prevenir. Não venha assim, não faça uma loucura de vir e depois reclamar, né? Por causa que muita gente diz assim, vou na onda de youtuber. Nós não viemos na onda de youtuber, a gente veio porque queria. A gente pesquisou bastante. Pesquisando. Youtuber tem que ser assim, ó. Tu olha para tu tirar umas dúvidas, porque eles estão falando o que é a realidade deles. Tem gente que ao seu ouvir vai dizer assim, não, mas eles não conseguem ver com 300. Mas com 300 eu posso até provar. Eu provo aqui, está escrito, é o que gasto. E também não tem mais do que isso para gastar, né? E tem um pouquinho. A gente tem o costume de guardar tudo que é nota. Tudo está guardado. De pão, de tudo que depois a gente guarda as notinhas. E tudo vem aqui e marca no caderno. Aí já passa para o caderno e as notas estão tudo guardadinhas. Vivemos bem, graças a Deus. Não Agora falta nada. Dizer assim, mas podia ter uma mobília melhor, não sei o que lá. Não, eu gosto de coisa assim, de madeira. Mais forte. Isso que a gente é mais gordinha, mais forte também, né? Gosta das coisas. Né? As nossas coisas simples, mas coisas que é durável. É durável, a gente escolheu isso. Porque podia comprar um sofá enorme, como tinha no Brasil, ou as coisas. Não, a gente preferiu comprar coisas simples. Eu comprei lá na Casa do Brasil, ficou até alugada, né? Eu comprei um sofá, na época eu gastei o quê? Esse aqui eu paguei R$1 milhão de Guarani, né? Ó, que dá menos de R$1.000. Mas é um sofá que eu gosto de sentar nele. O sofá que tinha lá no Brasil foi para 4 mil e pouco, quase R$5.000. Um sofá que se eu sentasse, quando eu levantava, ficava 1 hora sentado naquele sofá, assistindo um filme, alguma coisa, eu levantava quebrado. Aí não é o valor, esse sofá eu prefiro mais do que o outro. Porque esse sofá eu consigo sentar, eu consigo ficar ali, fico às vezes até muito tempo, né? Exagero. Sim. E é um sofá-cama que já serve também para se vir uma visita, alguma coisa. Então, não é o custo, é o que sente bem. Essa mesa, ela é o suficiente para o que a gente quer. É uma mesa para se alimentar, para usar. O fogão, lá nós tínhamos 5 bocas, aqui nós temos de 4. Mas nós tínhamos de 5, que a boca do meio chegou acho, quase a estragar, né? Porque a gente não usava. Então, é uma coisa assim que tu não usa. O freezer aqui é um freezer pequeno, mas é o que a gente usa. Dá para guardar bastante coisa, comprar sorvete, essas coisas. A gente compra sorvete, mas sorvete direto de balde de 10 litros. Por quê? Por causa que se for comprar 1 litro de sorvete, ele custa o quê? Aqui em torno de 40, 50 mil. 10 litros eu pago 120, 130. Então, compensa mais 10 litros. A gente compra o sabor que a gente quer e vamos experimentando. A gente passeia, vai em lugares aqui que se fosse no Brasil ia pagar bem mais caro. Tá? A gente sai, se diverte, vai em eventos. E tranquilo, graças a Deus não falta nada. A praia é bem perto. Aí não é o negócio, não é o quanto tu gasta, é como tu gasta. Para nós é o suficiente e até estamos esbanjando até. Graças a Deus. Para ter uma ideia como é comprar uma coisa e não usar, nós compramos aquela air fryer, né? Ainda não usamos, tá? Mas é porque tinha que ter, né? Tinha que ter. Esse é essencial de ter. Nós compramos no segundo mês, né? Terceiro mês. Ela está aí, não foi usada ainda. Mesmo tu cuidando para não comprar supérfluo, acaba comprando uma coisa que não usa. Lá no Brasil tem tanta coisa que nós não usamos. Quando a gente vem para cá, é bem esse nosso título, repensando. Porque o que nós tínhamos lá, nós tínhamos um monte de coisa que não usava. Porque aquilo é bom, porque aquele eletrodoméstico é bom, porque aquele outro é bom. Não tem necessidade. Então aqui a gente vive por básico, assim, o que a gente precisa. Eu preciso de um liquidificador, eu tenho um liquidificador. A airfryer compramos, não usamos. Mas está ali. O copo nós temos 6 copos desse aqui. É. Quando quebrar, eu compro outro.
Lá no Brasil nós tínhamos o quê? De Natal nós tínhamos 12 copos, de não sei o que lá, quantas taças. Aí depois tinha o copo de água, tinha mais 12, era tudo 12. Para que 12 copos? Me Jogo diz. de jantar, prato avulso. Quando eu fui guardar os copos, só de copo deu 3 ou 4 caixas. Caixa. Eu pensei assim, meu Deus do céu, para que tudo isso? É dinheiro que tu joga fora. Sim, Aí quando a pessoa diz assim, mas comprou pouca coisa. E justamente por isso, nós não queremos bastante. Se fosse querer um monte de coisa, a gente fica à vontade. é isso mesmo. A gente aqui tem faltou alguma coisa, a gente vai, não, isso é necessário? Vamos comprar. Agora a gente o jeito de repensar é porque a gente quer viver o mínimo possível. E aproveitar a vida. E mesmo assim já exageramos um pouquinho. Já exageramos, sim, senhor. Não é o mínimo, ainda podemos diminuir mais isso. Sim. Só que viver como tem uma amiga tua aqui que é de Manaus, que agora vive aqui há 27 anos, né? Casada com um paraguaio. Ela disse assim, que aqui a gente não dá muito valor em ter muita coisa. A gente dá mais valor em viver. Em viver. Viver a vida. Não, isso é que nós buscávamos. Não gastar o exagerado, tu tem que trabalhar um monte, deixa de viver a vida para adquirir. Compensa. Por isso tem que repensar. A gente já passou de 50, né? Uhum. Eu já vou fazer 60, então é repensar mesmo. É repensar aproveitar. Porque tu vai adquirir mais coisa para quê? Não, e deixar de viver. Adquirir é bom, desde que tu adquire e consiga viver. Não tu viver para adquirir, tu tem que adquirir as coisas para tu usufruir, para viver a vida. E aqui a gente está vivendo. Né? Graças a Deus estamos vivendo bem e com tudo que a gente precisa, não falta nada. Tem muita gente, até às vezes da família, diz assim, esse dia teve uma pessoa da minha família que pediu assim, agora tu me diz por que você foi para o Paraguai, qual a desculpa que tu vai arrumar porque tu foi para o Paraguai. Eu não preciso arrumar desculpa. Eu vim para o Paraguai porque eu quero viver a minha vida, não viver a vida que eu tinha. Se fosse para viver a vida que eu tinha, eu ficava lá. No Brasil, trabalhando, coisa todo dia. Eu trabalhava praticamente toda a noite. Nas férias, praticamente não saía, né? Então, isso não é. Nós queríamos uma vida assim, trabalhar menos, viver mais. Um custo menor, porque não é para ter um monte de coisa, guardar, manter um monte de coisa. Para quê? Para limpar, para ficar guardado. Aí, porque esperar uma ocasião especial, a ocasião especial é todo dia. É todo dia. Hoje a gente compra uma louça, a gente usa aquela louça. Por quê? Porque tem que usar, não tem mais o que guardar. Então a gente tem o suficiente. Quantas pessoas aí tem, se olhar agora para a cristaleira, vai ver assim um monte de copo, o prato, ou um aparelho de jantar. Não, esse aqui eu comprei para quando eu receber uma visita para uma ocasião especial. Quando que é a ocasião especial? A ocasião especial vai ser quando? Para nós é cada dia que a gente acorda com saúde, com vida. Essa é a ocasião especial. Que a gente senta na mesa que tem o pão de cada dia. Então... Não adianta ficar esperando um momento para ser feliz. A vida não é feliz a 100%. Não temos nada, eu não tenho mais nada guardado. Roupa de cama, toalha, objeto, está tudo em uso. Não tem nada guardado. Como ele diz, a gente já comprou até um pouco demais. Porque no começo tu tem medo. Porque tu vem daquela cabeça do Brasil, né? Não, tem que ter isso, tem que ter aquilo, porque não pode... Não. E a gente vive com tão pouco que, olha, e vive feliz. É a mesma coisa. Eu gosto de andar de bermuda. Calça é bom quando precisa, para um frio, coisa, mas não tem para que um monte de calça, um monte de coisa. Eu eliminei tudo que é minha roupa. Tinha um colega meu de trabalho, se o Jorge estiver um dia assistir, vai saber, que ele disse assim, o mínimo é melhor do que o máximo, tu tem que viver a vida. Ele era bem espírita, né? Eu aprendi muita coisa com o Jorge. É verdade, gente. É verdade, porque a vida da gente é acumular e não viver. Como diz, né? É o status.
Então, o que a gente tem que provar? Nada, a gente tem que provar para nós mesmos, que nós conseguimos viver tranquilo, bem, aproveitando e estamos perto do Brasil, como a gente quis ficar mais perto do Brasil, por quê? Porque tem neto, tem filho, né? Tem nossas coisas lá para... Mas... a gente não dá muito valor para bem material, mas também é necessário, né? Mas assim, o excesso é muita coisa. Eu tenho coisa lá que acho que ainda ficou lá na peça, na edícula fechada, que nós alugamos a casa, deixamos uma peça fechada. Que, olha, dá para os meus netos, bisnetos, tataraneto, ainda usar. Não tem... E para quê? Tanto dinheiro e a gente deixou de aproveitar, porque tu compra uma coisa, compra outra. Então aqui está sendo ótimo. Quando a gente precisa, assim, preciso, vamos supor, de uma travessa. Aí a gente pensa, é necessário? Não, eu tenho que ir lá, então acabou, não precisa. Até se a gente mudar, é até menos coisa para a gente levar, porque não tem tanta caixa, tanta roupa, tanta... Eu não estou lembrado daquele que comprou o mixer e comprou mais o que? E comprou um negócio, né? Nossa, que eu estava vendendo. Botei vender. Até lá é inscrito no canal, ó. Se tiver vendo, dá um oi aí, ó. Dá um oizinho aí. Aí tem um Paraguai, né? Coisa. Aí ele disse assim, ó, que ele foi comprar um coisa, nós ficamos aqui umas 2 horas conversando com ele, né? Pessoa muito boa. Aí disse, o negócio é viver a vida. Ele levou o mix, o forno. O forno e o mix que foi que ele levou. Comprou nós vendemos uma coisa, a maioria das coisinhas assim pequenas a gente vendeu, né? Pequeno, geladeira, freezer, coisa assim, vendemos. É isso aí. Seria mais ou menos isso. Espero que vocês gostem. Se gostar, dá um like. Comenta aí se está barato ou caro o custo de vida aqui. Quanto vocês gastam aí, em qual lugar. A nossa realidade agora é no Paraguai. E antes era em Florianópolis, é uma das cidades mais caras, né? Mas, o que vocês acham? Tá bom o valor ou não? Deixa aí o comentário. E qualquer coisa, pergunta que a gente responde. Responde aí que tentar para isso. Estamos aí para isso. Falou, até para vocês. Até o próximo.